Pastor Lucas está levando a sério a ordem divina, encher a terra, né? Glória a Deus. Parabéns pelos 7 anos. Parabéns pela igreja maravilhosa, linda que vocês têm. E só vai melhorar. Aleluia. O quão fervoroso você é. Aleluia. Hoje eu vou falar algo muito interessante. O Espírito Santo me deu algo tremendo para vocês e eu tenho certeza que nessa manhã haverá um divisor de águas. Diga para o seu vizinho, rompimento e avanço. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, verso 18 e 19. A nossa vida ela está dividida em 2 fases. Dominar ou ser dominado. Essas são as 2 fases da nossa vida. Aquilo que nos domina para o bem deve ser honrado e obedecido. O que está dominando você para o sucesso, para a obediência, para a cura, para os projetos de Deus, essas coisas devem ser honradas e obedecidas. O que nos domina para o mal, nós devemos dominar aquilo. A Bíblia nos declara que quando Deus criou você, ou quando Deus nos criou, Ele disse, domine. E às vezes, quando estudamos sobre a autoridade do que Cristo conquistou para nós remetemos somente a expulsar demônios, ter autoridade sobre os demônios. Mas essa autoridade abrange todas as áreas da nossa vida. Essa autoridade que Deus nos deu é para dominarmos todas as coisas que vierem contra a palavra de Deus estabelecida. Então, nós fomos feitos para dominar. Nós fomos criados por Deus para comandar, não só nossas vidas, mas as coisas que vão influenciar as nossas vidas. A submissão é vital para o domínio. A submissão é vital para você aprender a dominar. Agora a questão é, quem nos domina? Quem está dominando você? Ou seja, quem está influenciando sua mente e suas decisões? Quem está moldando sua mentalidade? O pecado não deve nos dominar. O medo não deve nos dominar. A doença, a falta, o que o diabo tem feito através desse coronavírus é um poder mental na vida das pessoas com relação a medo. O que tem dominado as pessoas é o medo. E essas coisas se pegam pela repetição. E você sabe como o diabo usa a repetição. Nenhuma outra doença na face da terra teve tanta influência midiática como essa doença tem. Ninguém nunca assistindo um jogo de futebol passou uma legenda, tantas pessoas mortas de câncer, tantas pessoas mortas de AIDS, não passa, mas de coronavírus tem. Você está assistindo um jogo de tênis, vem a notícia. Você está assistindo um jogo de basquete, vem a notícia. Você está assistindo um jogo de futebol, vem a notícia. E o medo é, se alguém gripar, a mente que o diabo tem colocado na mente das pessoas é tanta que se alguém dá um espirro em qualquer lugar, todo mundo já fica com medo. Eu sei que de quem estamos esperando a ordem para assumirmos a posição sobre nossa vida? Porque os céus já nos deu a ordem. Nós somos ordenados por Deus para dominarmos. E se em nós não dominarmos, nós seremos dominados. A igreja precisa entender o papel que ela ocupa. Segundo a Bíblia, ela é sal. E sal tem diferença. Se colocar sal demais, você sabe. Se tiver menos, você sabe. Se tiver no ponto, você sabe. O sal está colocado justamente para fazer um antes e um depois. A outra referência para a igreja é luz. A igreja é luz. E você sabe,
Se ela estiver acesa de manhã, de tarde e de noite, as trevas não prevalecerão. Não importa o horário que ela esteja acesa, se ela estiver acesa, as trevas serão dissipadas. Enquanto nós não assumirmos a posição de autoridade, o diabo vai cirandar. E isso começa logo com a sua vida hoje pela manhã. Com suas finanças, com seu emocional, com o seu casamento, com qualquer coisa que você percebe que não é Deus dominando, que não é o Espírito dominando, que não é a palavra dominando, você tem que dominar. E ninguém poderá fazer isso por você. Nós poderemos, como ungidos de Deus, até dominar demônios contra a sua vida por um período de tempo, mas você precisa crescer ao ponto de dominar. Está aqui no braço do pai, mas vai chegar uma hora que ela não vai querer mais estar no colo nem no braço do pai. O crescimento vai impulsionar ela para andar. E porque nós, como igreja, não temos crescido a esse nível? Porque continuamos ainda pedindo oração para os outros, quando nós deveríamos estar dominando essas coisas? Nós deveríamos já estar dando passos largos, até correndo, até pulando de certa altura. Dependendo da fase, ela vai subir engateando, mas vai chegar um dia que ela cresce, que sobe correndo. E a igreja precisa entender essas fases. Nós precisamos sair. Muitos de nós estamos engateando ainda, quando já deveríamos estar correndo e pulando. O que você tem feito com a verdade que você tem recebido? O quão de ousadia. Eu sei que eu provoquei vocês no início para orar em línguas, levantar as mãos. Eu instiguei você a fazer isso. E você viu o que aconteceu? Isso pode acontecer na sua casa, no seu carro. Não espere ter um grupo de louvor para cantar, porque haverá horas que você não vai ter um grupo de louvor, não vai ter um ministro, não tem ninguém, mas tem aquele que disse: não te deixarei, nem te desampararei, estarei contigo todos os dias eu estou contigo. Então nós precisamos ativar o poder sobrenatural que está em nós. Nós precisamos parar dessa dependência de alguém ativando, alguém mandando, alguém. Nós nascemos para comandar. Se Paulo e Silas estivessem na prisão esperando alguém dizer: canta Paulo, canta Silas, louva a Deus, eles tomaram a iniciativa. Eles tomaram o desejo de cantar mais alto que a pressão. E qual foi o resultado? Você acha que pessoas não devem ter gritado na outra cela: cala a boca, rapaz, vai dormir, eu quero descansar. Esses crentes só fazem barulho. Mas o que nós fazemos é mais do que barulho. Nós abrimos as portas para os anjos de Deus passar e libertar pessoas. Não é só uma voz, não é só um grito, é algo espiritual. O rugido do leão vai a 55 quilômetros de circunferência e avisa: eu estou aqui, eu ainda estou forte e eu estou reinando. Os inimigos sabem pelo som do rugido do leão o tamanho, o peso, a altura e a força dele. Se nós estivermos cheios da palavra, o rugido será do leão de Judá, através da minha vida e da sua. Então não só é uma voz, não só é um barulho, é um eco na eternidade. O rei está vivo. A morte não conseguiu segurar. Se brado não fosse uma coisa bíblica, a Bíblia não mandaria bradar. Existe o grito e o brado na Bíblia. E os brados dados na Bíblia sempre produziram milagres. O brado de Josué com a sua turma derrubou uma montanha, um muro tão grande que era intransponível, e aquele brado derrubou, porque não só era um som natural. O brado de Paulo e Silas, que a Bíblia diz que eles cantavam tão alto que os outros escutavam, abriram-se todas as portas da cadeia. Não abriram só a deles.
O brado de Jesus fez com que os que estavam mortos esperando nele ressuscitassem. Antes de morrer, ele dá um brado, está consumado. E quando ele dá um brado, o inferno começa a tremer, o cemitério começa a tremer e os mortos começam a ressuscitar. Qual tem sido o seu brado de desespero? Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Ou você se levanta e diz: ei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nenhum mal me sucederá e praga nenhuma. Não deixe o diabo bradar na sua cabeça. Como é que vai ser? Como é que vai ser? E as contas? E como é que vai ficar o mercado? O nosso mercado é imbatível. O nosso mercado nunca vai quebrar, porque o nosso mercado, o capitão diz assim: eu vou suprir cada uma das suas necessidades, eu serei seu pastor e não vai faltar nada. Amados, o céu não está em crise, nunca esteve, nem estará. O céu não tem doenças. E aí ele diz: ore para aqui ser igual lá. E depois que ele ressuscita, ele diz: o reino está dentro de você. Quando a doença gritar, grita do outro lado: eu sou sarado. Quando o medo gritar, grita do outro lado: Deus não me deu espírito de medo. Não coloque som no eco de Satanás. Diga para o seu vizinho: não coloque som no eco de Satanás. Diga para ele: coloque voz na palavra de Deus. Declare a palavra. Aleluia. Vamos para Mateus 28, 18. Eu estou animado, gente, no aniversário de vocês. Jesus aproximando-se. Diga: Jesus aproximando-se. Lembra, quem é que está se aproximando? Quem? Quem é Jesus? Entenda, quem é Jesus? Eles tinham visto ele morrer, eles tinham ido para o velório dele, e agora ele está se aproximando. Presta atenção na conexão. Eles viram ele um dia e meio apanhando. Parecia que nada iria acontecer. Eles viram ele morrendo. Eles viram ele sendo transpassado. Eles voltaram para casa do dia que enterraram ele no velório. E agora esse que morreu, que apanhou, que foi traspassado, está se aproximando. Imagina você me vendo morrendo. E vai no meu velório. E na segunda-feira eu estou do seu lado e você diz: o quê? Eu vi ele morrer. E agora ele está vivo. E quando ele se aproxima, ele diz: toda autoridade é me dada. Uau! Porque parecia que ele não tinha autoridade nenhuma. Parecia que quem tinha autoridade era o Pilatos. Parecia que quem tinha autoridade era os saduceus e fariseus. Parecia que quem tinha autoridade era quem estava chicoteando. Mas em todo o tempo ele estava no domínio. Ele estava tanto no domínio da coisa, que quando os discípulos, a mulher chegou e disse: oh Senhor, eles não chorem por mim, chore pelos seus filhos. Vai acontecer como está escrito. Em todo tempo, quando a pressão veio, eles: ei, vocês não viram o que está escrito? O Filho do Homem vai padecer, vai morrer, mas no terceiro dia eu vou voltar. Diga: domine mesmo no meio da pressão. Diga para o seu vizinho: domine mesmo que parece que está perdendo. Toda autoridade, aleluia. Olha o questionamento. Deus deu autoridade ao homem. O homem deu autoridade a Satanás. Satanás tinha autoridade sobre tudo que Deus deu ao homem, mas o Satanás nunca teve autoridade contra Deus. Quando Jesus chegou, ele nunca esteve debaixo da autoridade de Satanás. Porque o que deu autoridade a Satanás foi o pecado que o homem cometeu. Como Jesus nunca pecou, Jesus nunca esteve debaixo do domínio de Satanás. Mas Jesus sempre deu autoridade ao homem. Ele disse: vai no meu nome agora. E quando ele mandou os discípulos chegaram: ei, os demônios nos obedecem. Ele disse: quando eu vi Satanás cair, eu dei autoridade a vocês.
Era um prelúdio do que havia de vir. E aí, nesse versículo de Lucas 10, 19, ele diz: eu dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Quando Jesus ressuscita, ele diz: toda a autoridade é minha agora. Até Jesus ressuscitar, o diabo ainda tinha alguma autoridade. Depois que ele ressuscitou, zero de autoridade. A autoridade que o diabo tem é a que você dá a ele. Se você não der, ele não tem. Então não dê autoridade ao diabo pensando nas mentiras dele. Não dê autoridade ao diabo falando: ai meu Deus, o que é que vai acontecer? E agora não temos como comer, o que comprar, o que vestir, a coisa está ficando difícil. Você está dando sua autoridade para o diabo. Interessante, hoje de manhã eu estava vendo a minha cachorrinha lá. E com cachorro você não pode falar muita frase. Com cão só se manda uma vez. Os treinamentos para cachorro é: senta, quieto. A igreja não aprendeu ainda a tratar o mundo espiritual como ela tem o comando. Nós estamos falando muitas palavras que anjos e demônios só entendem comando. Vai! Vem! Foi por isso que Jesus se admirou do centurião. Ele disse: eu nunca vi uma fé como esta. Eu digo vai, eu digo vem, eu digo faça isso. Porque eu sou um homem debaixo de autoridade e tenho e digo. Entenda, eu estou debaixo de autoridade. Jesus está dizendo: toda autoridade é me dada. Vá! Agora você está debaixo de autoridade. A questão é: quem é a autoridade sobre você? Por isso que, entendendo quem lhe comanda, honrar e obedecer aumenta o campo de influência de sua autoridade. Aleluia. Vamos lá. Diga: toda autoridade me foi dada. Aonde? Aonde? No céu e na terra. Aonde a autoridade dele abrange? No céu e na terra. Nós sabemos que Deus deu a ele um nome, Filipenses 2:9 até o verso 11, que ao nome de Jesus, se dobrará todo o joelho aonde? No céu, aonde? E aonde mais? Debaixo da terra. Veja que a revelação de autoridade começou a ser progressiva. Até então só céu e terra. Mas agora no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Na terra, todos os homens, todos os animais têm que se dobrar. Se tiver joelho, vai ter que se dobrar. E debaixo da terra. Então, nem na casa do diabo ele manda, porque vai mandar na sua. Se o diabo não tem a chave da casa dele, não pode ter a chave da sua casa. Não pode ter a chave da sua vida. Não pode ter a chave das suas emoções. Não pode ter a chave da sua mente. Quando pensamentos aterrorizantes chegarem, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Eu trago minha mente cativa, em nome de Jesus, eu rejeito esse pensamento. Exerça a sua autoridade. Diga para o seu vizinho: exerça a sua autoridade. Diga: eu sou comandante sobre prosperidade ilimitada. Vamos entender o que é um comandante. Vamos entender o que é uma autoridade. O comandante, ele precisa comandar. Diga: comandar. Comandar significa exercer o comando. Então, vamos lá para um navio. Eles precisam tomar uma decisão de liberar um míssil ou não. O comandante, ele precisa analisar tudo e a ordem depende dele. O cara está lá disponível para apertar o botão. Todos os marinheiros, os outros subordinados estão lá esperando a ordem. Enquanto ele não disser vai, nada funciona, embora tudo esteja disponível.
Os soldados estão disponíveis, o míssil está disponível, a estrutura do navio está disponível, os equipamentos estão disponíveis, mas precisa-se de uma ordem. Enquanto não há uma ordem, não haverá uma liberação. Só que a igreja, em vez de dar ordem, está orando. Deus fez a mesma coisa com Moisés. Ei, eu não te coloquei aí para orar. Ora antes, mas na hora que você sair para a missão, não é para orar, é para comandar. Diga ao povo que marche. E você estenda a mão, que o rio vai abrir aí. Que o mar vai abrir aí. Que seja lá o que for que esteja na sua frente, vai abrir. Diga para o seu vizinho, não é hora de orar. Quando você tem que comandar. Quando você é comissionado, ordenado. Quando você está debaixo de uma ordem para cumprir uma missão. O papel agora é de comandar. As ordens precisam ser dadas claras e objetivas. E no mundo do espírito, anjos e demônios só obedecem comandos. E para comandar, você tem que saber que tem autoridade. Senão você vai ficar assim, eu queria que você entendesse que o capitão me colocou aqui, a minha estrela, eu queria que você está entendendo? Por favor, vá. Você tem que entender que lá no mundo do espírito, as coisas funcionam. Vai, e ele vai. Vem, e ele vem. Será que Jesus entendeu isso? Jesus entendeu isso? Me mostra uma oração de Jesus assim, Pai, olha esse cego, Deus. Senhor, tenha muita misericórdia dele, Pai. Olha o que o diabo está fazendo com ele. Deixou ele cego. Deus. Foi isso? Foi o que ele fez? Qual foi a ordem para o cego? Ele não disse, eu quero que Rafa toque nele agora para abrir os olhos. Ou só ordenou? Vocês entendem o que eu estou falando? Para o paralítico, o que foi que ele fez? Anda. Para o homem da mão mirrada, o que foi que ele fez? Estenda a mão. Ele disse, Senhor, abençoa, toca os nervos, toca os ossos, faça alguma coisa. Ordem. No mundo do espírito as coisas funcionam com ordem. Para ordenar, você precisa entender que tem autoridade. Tendo autoridade, você precisa entender que foi enviado. Se foi enviado, o poder por trás da sua ordem é quem dá respaldo à sua ordem. Quando o policial diz encosta, ele não segura seu carro pela força física dele. Ele segura seu carro, pela ordem que está investida nele. O que você está obedecendo não é simplesmente a estrutura física de um homem, é o governo que está por trás dele, dando autoridade. Os céus estão dando autoridade para você. Quando ele disse, vai no meu nome. Aleluia. Então pare de orar por provisão, Senhor, olha o que eu preciso, Pai. É como se nós estivéssemos tentando convencer Deus a nos dar o que Ele mesmo prometeu. Lembra, se Deus se colocou no comando, e desde o início Deus colocou no comando. Quem lembra? Gênesis 1, 26. Lembra? E Deus os abençoou e disse, frutifique. Olha só, como Deus ordena, frutifique. É uma ordem, tem que frutificar. Multiplique, é uma ordem, tem que multiplicar. Encha a terra, é uma ordem. Sujeite, domine. A ordem é algo tão poderoso que quando Caim, mesmo debaixo do pecado, desobedeceu Deus, o pecado jaz à porta dele, Deus aparece a ele e diz, tu deves dominar. Se Deus está falando com um homem debaixo do pecado, dizendo para ele que ele deve dominar, imagina você que está acima, porque você está assentado nos lugares celestiais. Deus arrancou você da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós.
Se lá era para dominar, imagina agora. Se Caim sem o Espírito Santo dentro era para dominar, imagina agora. Se Caim sem ser nascido de novo, Deus olha para ele e diz: tu deves dominar, porque Deus estava falando com a imagem e semelhança dele. Deus estava falando com quem ele criou. Na mente de Deus, Deus criou você para dominar. Eu peguei essa palavra comandar, significa decidir em razão de autoridade o que outrem devem fazer. Devido à autoridade que você tem, você é que tem que decidir. Exemplo, o pastor, ele é o pastor da igreja, ele é uma autoridade aqui na igreja. Em razão da função de autoridade, ele tem que decidir certas coisas, para que pessoas possam fazer. Na casa, da mesma forma. No carro, da mesma forma. Não importa onde você vá, o que faça, você sempre vai ter que tomar decisões. Você está numa BR e ela vai fazer uma bifurcação, direita ou esquerda. Se você não decidir, vem uma palavra diabólica agora. Se você não decidir, vai haver problemas. Ou você vai para um lado totalmente que não queria, ou você vai para onde você queria. Mas no meio você tem que tomar a decisão. Antes você tem que tomar a decisão. Quem aqui já ouviu alguém numa bifurcação começar a frear o carro porque era para ter entrado e agora vai ter que dar ré e levar uma multa como eu levei em São Paulo? Está repreendido, espírito de multa. Eu passei da entrada e agora eu estou dando ré em cima daquele gelo. Tive prejuízo de pneu, de multa. Quando eu olhei, tinha um guarda do meu lado. Eu disse: Deus te abençoe. Mas ele fez o trabalho dele. Ainda bem que minha esposa pagou, glória a Deus. Diga para o seu vizinho: comandar é ter autoridade sobre. Diga: comandar é ordenar, é mandar. Parece uma palavra meio grosseira para a geração de hoje, né? Nós estamos falando sobre mandar em pessoas. Estamos falando sobre, em razão da posição de autoridade, nós temos que exercê-la. Eu sei que o diabo sabe tanto disso, que investiu pesado contra a imagem da autoridade. Mas a autoridade é algo que Deus coloca para que a coisa possa funcionar. Porque Deus sempre trabalha com cabeça. Sem uma autoridade, é um corpo sem cabeça. Tem braço, tem pé, nem mão, mas nada funciona, não tem cabeça. Tudo vem da cabeça. Você leva um cortezinho aqui, a cabeça automaticamente começa a mandar os globos para tampar aquilo, o tecido começa a recuperar. Ah, se não tivesse cabeça, aquele simples corte mataria o corpo. Quando nós não tomamos essa posição de autoridade, o inferno começa a trabalhar. Diga para o seu vizinho: deixe a prosperidade saber que é você quem manda. Diga: eu sou comandante de prosperidade ilimitada. Nós temos que aprender a orarmos não como mendigos. Às vezes oramos mais como um pedinte do que como um rei. Diga para o seu vizinho: você é quem manda. Você é uma autoridade. Aleluia. Mais uma vez, diga: você é uma autoridade. Vai para Mateus 8:9, por favor. Então, por muito tempo nós temos operado numa plataforma de confissão apenas. Eu tenho ensinado confissões há anos e o Espírito Santo foi abrindo os meus olhos para algo interessante. Mateus 8:9 diz assim: pois eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Diga: sujeito à autoridade. Nunca vamos exercer autoridade se não estivermos debaixo de uma. Amém? A questão é: quem está acima de nós e nos influenciando?
se for uma influência boa, digna, em linha com a palavra, você deve honrar ela e se submeter. Quanto mais você honra ela e se submete, mais a abrangência de sua autoridade aumenta. Se a influência na qual está acima de você é má, saia dela. Porque aquilo que te domina, dominará as coisas através de você. Então Deus quer dominar na terra, mas Ele quer dominar através de você. Deus não pode dominar se não for através de você. Você é vital para o domínio de Deus na terra. Se você não domina a sua vida, o diabo dominará ela. Então, tenho soldados às minhas ordens. Diga, tenho soldados. A quem, gente? A quem? A minhas ordens. Diga, minhas ordens. Como eu estou debaixo de uma autoridade, como eu tenho autoridade, as coisas precisam que eu demande elas. E digo, diga comigo, e digo. Viu agora? Não é só saber que tem autoridade, não é só saber que tem coisas às suas ordens, você precisa falar. O mundo do Espírito é regido por palavras. Deus criou tudo com palavras. Deus não disse, por favor, haja luz. Ele disse, haja luz. Isso é uma ordem. Haja firmamento. Haja separação. Ordem, ordem, ordem. Então, digo a este, diga comigo, digo a este. O que é este? Um pronome demonstrativo. Já que podemos usar este como um homem, podemos usar este como um dinheiro, este como uma árvore. Foi por isso que Jesus falou para aquela figueira, seque. Nunca jamais coma alguém fruto de você. Seque desde a raiz. E ela secou. Vai e ele vai. Diga, vai e ele vai. Lembra? Já estava às ordens deles. Já estava à disposição. Mas enquanto ele não disse, nada aconteceu. Sabia que os céus estão à sua disposição? A Bíblia diz que os anjos são ministradores enviados para servir a você. Quantos de vocês já foram em restaurante e a primeira coisa que ele chega é te dar um cardápio? E o que tem no cardápio é tudo que o restaurante pode oferecer. Se tiver no cardápio, você só manda buscar. Vocês estão comigo? E o garçom fica esperando sua ordem. Enquanto você não ordena, ele não demanda provisão. Embora o restaurante esteja lá para te prover, os céus estão preparados para te prover, os anjos estão à disposição, o cardápio, que é a palavra de Deus, está à sua disposição. Demande a ordem. Diga, não ore por aquilo que já é seu. Diga para ele, tome posse. Eu vou finalizar aqui, preste atenção. E ao outro, vem. Diga, vem. Diga, dinheiro, venha. Prosperidade, venha. Casa, eu falo com você, venha. Saúde, se manifeste. Força, venha. Eu declaro força nos meus músculos. Força nos tendões. Força no meu pulmão. Aleluia. Declaro na minha mente sadia, declaro isso, mente sadia, mente perfeita. A lei do Espírito da vida opera no meu corpo. Eu declaro bênção chegando na sua vida, bênção chegando na sua vida, bênção aumentando no seu ministério, bênçãos aumentando na sua casa. Eu declaro dinheiro vindo do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu declaro o terreno da igreja chegando, os projetos que estão no coração do pastor se manifestando, provisão chegando para você. Diga para o seu vizinho, aprenda a comandar. Diga ao terceiro, diga, ao meu servo. Vocês viram aqui duas coisas? A primeira delas, tem uns que estão esperando a sua ordem para ir fazer. Outros estão à disposição só para lhe servir. Ao meu servo, faça isso.
Então tem anjos de Deus enviados só para ir pegar coisas fora, e tem outras que estarão sempre aqui só para servir a você. Veja, a um ele diz vai, a outra ele diz vá, e a outra diz faça isso. Os que estão perto têm que aprender a entender a função que eles ocupam. Então, eu quero finalizar com isso. Diga, a confissão gradua você para uma outra classe. Nunca esqueça de que nós estamos aqui debaixo de uma comissão. Vai no meu nome. Ide é a comissão. Já que é uma comissão, eu me torno comandante agora, porque o general assentou à direita de Deus e ele ordenou você. Então você é o comissionado. Amém? Você está indo agora para cumprir uma missão. Comissão, comissionado. Você tem uma missão, a missão é a dele. Ele disse, vai no meu nome, expulsa os demônios, cura os enfermos, limpa leprosos, ressuscita o morto, prega o evangelho a toda criatura, faça discípulos. Essa é a comissão. E se ele ordenou, os recursos dos céus estão disponíveis para o comandante. Quando o Brasil manda um comandante ir para tal lugar, apaziguar uma guerra, os recursos da nação estarão disponíveis para ele, para que ele exerça o comando dele. Entenda, há um recurso ilimitado nos céus. Eu vou deixar só esse versículo como base para a noite. Eu quero deixar ele aqui. Salmos 33, 9. Abre aí, por favor. O entendimento de que somos enviados ou comissionados nos fará agirmos como comandantes. Por isso que você deve orar. O que é que a confissão faz? A confissão deve te colocar na posição de comandante. A confissão deve deixar você consciente do que tem, do que é e do que pode. Essa é a função da confissão. Então, não pare apenas na confissão. A confissão vai te levar a uma coisa chamada convicção. Diga, convicção. Uma vez que você entende quem você é, o que você pode e o que você tem, use sua autoridade para comandar o mundo espiritual. É por isso que a Bíblia fala que é assim, ó, diga comigo, de degrau em degrau e de glória em glória. Presta atenção, ali, aquele altar lá, está disponível para mim, desde que eu suba degrau por degrau. Então, hoje, eu creio para R$1.000 sem problemas, mas vamos dizer que ali é 1 milhão. O que vai me levar naquele patamar é o crescimento que eu vou ter de 1.000 para 10, de 10 para 100, de 100 para meio milhão, de meio milhão para 1 milhão. Eu cheguei aqui. Aqui está disponível. A mesma coisa está acontecendo aqui. Mas já que é de degrau em degrau e de glória em glória, eu estou no zero. Eu não creio nem para R$1.000 ainda. Minha fé não está neste nível. O que é que a confissão faz? Ela me aproxima. Cada confissão que eu faço, ela me aproxima da consciência de que já é meu. Quando eu chego nesse patamar, agora é hora de comandar. Venha! Quando se manifesta aqui, eu vou precisar agora subir meu nível. Se eu preciso sair daqui para outro patamar, a confissão entra de novo. A confissão vai fazer um intervalo entre um degrau e outro para gerar convicção. Então, a plataforma de confissão é para te dar convicção. Chegou na posição, a ordem sai automaticamente. Porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Estão comigo? E aí, a confissão nunca vai parar. A confissão vai te levar de degrau em degrau. E aí você continua confessando, e pelas experiências que você tem aqui que funcionou, você sabe, porque Gálatas 3:7 diz, sabei pois que os da fé, a fé sabe que já é dela. Estão comigo? Então você continua confessando até que a convicção de 100.000 chega. Até que a convicção de meio milhão chega. E até que a convicção de 1 milhão chega. Já era seu o tempo todo, mas é de degrau em degrau e de glória em glória.
E às vezes as pessoas não creem nem para o zero e já quer partir para cá. Vai danificar a sua fé. Elas vão confessar e não vão possuir, porque a sua fé, ela cresce em estágios, embora ela seja completa em si mesma. Se você não desenvolver fé para essa dor de cabeça, quando chegar uma coisa maior, sua fé não vai funcionar. E aí pessoas dizem, eu confessei e nada aconteceu. Fulano confessou e morreu. Por quê? Porque ela não tinha ainda desenvolvido fé para 100, para 50, para 10, para 30, até que chega naquilo. Nunca exerceu fé para uma dor de cabeça, nunca exerceu fé para uma simples dor. Como vai exercer fé para algo que na mente já é impossível, naturalmente falando? Então eu não posso chegar aqui e comandar uma coisa na qual eu já não tenha vivido ela. A palavra da fé funciona. E sempre funcionará. Sempre funcionou. Ela pegou um rapazinho com 6 meses de vida, com lúpus, coração deformado e paralítico, e transformou no maior pregador de fé que essa terra já viu. Arrancou ele da cama, mas antes de fazer a confissão, mais de 150 vezes e mais de 1000 vezes ele leu Marcos 11:23, até que aquilo entrou nele. Assim que a palavra entrou, ele disse, sou curado. As pessoas estão indo para a confissão sem terem primeira convicção. Você não pode possuir aquilo que não entende que tem. E a confissão vai graduar você para subir de plataforma. Salmos 33:9, o que é que diz aí? Diga, falou. Enquanto você está falando, o que é que está acontecendo? A coisa está sendo criada. A confissão é para criar. Mas uma vez que você cria, você precisa do segundo passo. Ordenou. E quando ele ordenou, tudo passou a existir. Diga para o seu vizinho, você fala para criar e ordena para se manifestar. Fale, diga para ele, fale, até que crie em você a confissão, a ousadia para ordenar se manifestar. Então, o tempo que você passa meditando, o tempo que você passa ouvindo a pregação de novo, o que é que você está fazendo? Você está criando aquilo dentro de você. O diabo vai dizer, não está acontecendo nada. Você leu, não entendeu nada. Continue lendo, só continue. Só continue, vai repetindo. Aquilo vai gerar em você uma convicção. E a convicção lhe dá possessão. E quem possui, ordena. Se eu esquecer o meu celular na casa do pastor Lucas, sabendo que é meu, eu digo para ele na segunda-feira, pastorzão, eu esqueci meu celular aí, traga ele, por favor. Eu estou sendo educado, estou falando por favor, mas por que eu estou mandando ele trazer? Porque é meu. Se não é meu, eu não mando. Eu digo, pastor Lucas, por favor, você poderia me dar aquele celular? Eu gostei tanto dele. Agora eu estou pedindo, porque ele não é meu. Mas se todas as coisas são nossas, e a Bíblia diz que tudo é nosso, tudo é nosso, tudo é nosso, tudo é nosso, tudo é nosso. O Espírito, a palavra, o sangue, o nome, tudo é nosso. E o reino do Espírito funciona por comando. Diga comando. Vamos ficar em pé e vamos dar alguns comandos agora. Comande na sua vida tudo que precisa ser ordenado agora. Vamos. Fale com seu corpo. Corpo, funcione como Deus criou. Mente, funcione como Deus criou. Finanças, eu ordeno que vocês venham. Dinheiro, eu ordeno que você venha. Emprego, eu ordeno que você venha. Clientes, eu estou ordenando, venha. Vamos, ordene. Você que está debaixo de autoridade. Deus te colocou debaixo de autoridade. Vamos. Aquilo que você sabe que precisa ordenar, ordene agora. Ordene em nome de Jesus. Eu ordeno um crescimento dessa igreja sobrenatural. Eu ordeno em nome de Jesus. Provisão chegando. Eu ordeno em nome de Jesus. Venha. Venha. Anjos ministradores, venham agora.
E comece a liberar bênçãos sobre cada pessoa. Em nome de Jesus, eu comando essa dor que estava resistindo no seu corpo desaparecer agora. Eu comando em nome de Jesus suas taxas ficarem normais. Eu comando esse caroço desaparecer em nome de Jesus. Eu comando esse dinheiro que estava preso, seja liberado. Essa venda que estava sendo atrasada, seja liberada. Eu comando em nome de Jesus milagres. Eu comando sua fé sendo avivada. Eu comando as línguas fluindo de novo em você. Eu comando os dons sendo avivados. Eu comando, desperta, desperta. Ore em línguas no nome de Jesus. Ore com ousadia, vamos. Comande sobre a sua casa. Mande o diabo soltar seus filhos. Mande o diabo soltar a sua família. Mande agora a escassez ir embora da sua casa. Comande agora escassez fora da minha casa. Limitação fora da minha casa. Eu comando carro novo chegando. Eu comando minha casa nova chegando. Eu comando aquele contrato assinado. Recebe, recebe aí. Recebe, recebe, recebe. Recebe. Já começa a regozijar. Já começa a regozijar. Pisa na cabeça do diabo. Acabou o tempo de miséria. Oh, comande, comande, vamos. Ordene.